Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, Deus, obrigado por estar em tua casa, Senhor, neste momento, Pai. Obrigado por cada um que está em todo este lugar. Deus, hoje nós já ouvimos a tua voz aqui neste lugar, ó Deus, e queremos que o Senhor continue falando em cada coração. Neste momento, ó Deus, já apresentamos o teu servo, ó Pai, o teu filho que veio aqui entregar a tua palavra para cada um de nós. Que o Senhor possa usar o Senhor, continuar usando ele conforme a tua vontade, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, o que nós precisamos ouvir neste momento. Que o Senhor fale ao coração do teu filho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Meus irmãos, tomem seu lugar por bondade. A Bíblia fala que assim como Ele é, o veremos. E eu ouvi alguém cantar nesta noite que está com vontade de ver Jesus. Aleluia. Isto vai acontecer muito breve. Isto é uma promessa de Jesus. Está na sua palavra. O nosso manual de regra, fé e prática está dizendo que Jesus irá voltar. Que assim como Ele é, nós o veremos e estaremos ao lado dele. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é uma promessa para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Gostaria aqui, meus irmãos, antes de ler a palavra de Deus, externar minha gratidão a Deus por estar aqui convosco nesta noite, por esta oportunidade em poder estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações neste lugar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Manuel Maria, primeiro vice-pastor desta igreja, como também a todos os pastores aqui presentes neste púlpito, na minha retaguarda. Que Deus em Cristo vos abençoe vocês de forma poderosa, no nome de Jesus. E o meu desejo é a vocês, como diz a palavra aqui, tudo te vá bem e que tua alma prospere no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Resuelto, que foi o canal, o meio pela qual estivéssemos aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus também pela minha família que me acompanha nesta noite. Estive aqui em outra ocasião, quando eu acompanhava minha esposa, estava aqui, ela adorando a Deus, eu também adorando a Deus. Hoje eu vim adorar e pregar a palavra de Deus neste lugar. Louvo a Deus pela vida do meu pastor divino Bispo Leandro, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na hora M1, da qual faço parte do seu pastoreio naquele lugar, pastoreado por ele, e sou o segundo vice-pastor naquela congregação. E a título de informação, a igreja, nesta noite, dizer para os irmãos que faço parte de uma sociedade chamada Sociedade de Pregadores, naquela igreja, composta por 20 homens e mulheres que pregam a palavra de Deus naquele lugar, e dentre as quais sou o menor de todos eles, e estou aqui nesta noite para compartilhar convosco do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é anunciar esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, agora por bondade, abra sua Bíblia, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4 de número 18, capítulo 4, versículo de número 18, para que possamos esta noite, como base da nossa mensagem, do que queremos falar nesta noite, possamos ler esta passagem bíblica nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18, até o versículo 22. Leiamos a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante,
deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Sentados, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nesta noite um culto intitulado como culto de missões. E um culto como esse, como nós bem sabemos, é um culto que confronta, ou o tema sugestivo ao culto, a este culto que é missões, confronta o homem e a mulher. De que forma confronta o homem e a mulher, pastor? Pela responsabilidade que foi nos dado quanto à função que é de evangelizar, de fazer a missão ou ide que Jesus outorgou à igreja do século presente. Esta função de missão, de fazer a missão, ela foi bem evidenciada desde o Antigo Testamento, quando Deus, com o propósito de resgatar o homem e a mulher consigo novamente, Deus ele cria caminhos e cria meios para que o homem voltasse novamente para Deus, voltasse a viver em comunhão com Deus. E isso fica bem evidente quando nós olhamos para os homens do Antigo Testamento, que foram os grandes personagens, e por assim dizer, grandes mártires do Antigo Testamento, que deram sequência como profetas, como homens, e por que não dizer, como mulheres de Deus naquela época, a fim de fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado que fizesse. E olhando para o termo missão, missão nada mais é, nada menos é do que uma incumbência que alguém lhe dá, alguém a pedido de alguém, ou uma ordem de alguém. Isto é uma missão. E esta missão, Deus no Antigo Testamento, ele deu a alguns homens, ordem a alguns homens e algumas mulheres para se levantar como profetas naquela época, para fazer a missão, ou seja, a ordem de Deus, algo que Deus estava direcionando para que assim eles fizessem. Missão é um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa, frequentemente em outros locais ou em outros países. Isto é missão. Mas, trazendo-se para os nossos dias ou para nosso momento, missão também é nós, como igreja em Palmas, Tocantins, fazer aquilo que Deus nos ordenou que fizesse e que façamos. Missão é nós que moramos no estado de Tocantins, nosso estado, fazer aquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos ou que façamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro termo de missão em latim quer dizer mission, que é uma tarefa que deve ser feita por alguém, uma nação, uma incumbência ou uma ordem. Nós percebemos que nesta questão de missão há uma insistência de Deus e uma insistência de Jesus para nós que somos a sua igreja aqui na terra. Certa vez Jesus, estando com o seu discípulo, em um momento em que ele trazia ou falava suas palavras, ele fala: olha, vocês são a luz do mundo e o sal desta terra. E ele diz: vocês como luz precisam brilhar, e vocês como sal precisam dar sabor, porque se vocês como sal não der sabor, será considerado insípido, algo ou alguém que não representa Jesus para ninguém. A igreja, ela é o sal da terra que representa Jesus aqui na terra. A igreja, ela é a luz do mundo que representa Jesus aqui na terra. Foi o próprio Jesus, em um momento de conversa com seus discípulos, ele fala esta palavra aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria, meus irmãos, de dar um tema nesta noite a esta mensagem. E eu queria que esse tema ficasse gravado na minha mente e na sua mente, no seu coração, como também no meu coração. Porque eu não poderia jamais vir aqui ministrar uma palavra ao seu coração e ter a autossuficiência de que esta palavra não está servindo para mim. Pelo contrário, a maior responsabilidade cai sobre mim, que
que estou lhe anunciando e compartilhando com o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. E o tema que eu queria dar para nós nesta noite é: chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para um propósito. E diante desse tema em que nós queremos aplicar nesta noite, consequentemente vem algumas interrogações na nossa mente. Qual será este propósito? Qual será o propósito que Deus tem para mim aqui nesta terra? Em Lucas capítulo de número 9, versículo 23 ao versículo 36, vamos perceber quando Jesus, em outra ocasião, quando ele chama o seu discípulo, faz uma proposta para alguém que quer ser discípulo de Jesus, ele fala: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo com esta palavra? Jesus, ele escolhe os seus discípulos, separa aquelas pessoas a quem ele quer deixar para dar continuidade ao seu ministério. Só que ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando Jesus está dizendo para o homem negar a si mesmo, eu me lembro do texto que diz que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, tomou-se a forma de homem, não usurpou em momento algum a sua glória, mas tornou-se como um homem pecador, sem ter cometido nenhum pecado. Jesus está dizendo para nós nesta noite que nós temos que deixar o nosso ego, o nosso egocentrismo e encarar o desafio que foi incumbido para a igreja do século presente. Louvado seja Deus. Jesus, ele está chamando aquelas pessoas que dariam continuidade ao seu ministério. Por que Jesus está chamando aquelas pessoas? Porque Jesus sabia que ele viria, mas que ele voltaria para o Pai ao cumprir a sua missão. Jesus, ele é um exemplo vivo da missão que ele veio fazer aqui na terra. Nós bem sabemos em João capítulo 3, versículo 16, em que Deus vai dizer, Deus vai relatar, o Evangelho vai relatar nesse texto, que Deus, amando o mundo de tal maneira, ele envia a Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós. Para quê? Para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E no Antigo Testamento vai dizer assim: a quem enviaremos, se não há quem pregue? O Senhor está chamando a igreja no tempo presente para assumir a responsabilidade que nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador, deveríamos e devemos praticar quanto servos de Deus. Nós estamos em um culto de missão. E é interessante, meus irmãos, não somente o culto de missão, mas qualquer outro culto que tem um tema relacionado ao culto, há uma necessidade de que nós, como servos de Deus, abramos os nossos corações para o momento em que está acontecendo no culto. E o momento desta hora é abrir o coração para fazer missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu penso que talvez muitos de nós aqui já sentiu o desejo de ser um missionário. Não missionário nas questões de título, ou de função, ou de cargo, mas de fazer a obra de Deus. E de repente, no percurso, durante o seu percurso de fé, algumas frustrações sobrecaíram sobre você e você perdeu o ânimo. Você já não quer mais pregar para alguém que está do seu lado, você já não quer mais pregar para o seu vizinho, você já não quer mais pregar no seu trabalho, para o seu colega de serviço, porque isso para nós talvez perdeu a importância.
Mas Jesus, certa vez, dizendo também para os seus discípulos, quanto àqueles que darão continuidade ao ministério ou à missão de anunciar o reino dos céus, ele diz: olha, no mundo vocês terão aflição, mas eu digo a vocês, tende bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós bem sabemos que quando nós somos chamados para a responsabilidade, independente de qual seja a responsabilidade, seja ela familiar, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer responsabilidade que sobrecai sobre nós, há um desafio por ser uma responsabilidade. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele não tira e não exclui dos discípulos as responsabilidades que eles teriam quanto discípulos de Jesus, quanto aqueles que dariam continuidade a Jesus, mas ele alertou sobre o que viria. Mas Jesus é aquele que alertava, falava do perigo, mas também trazia o consolo para todos naquela época. E a palavra para você nesta noite é: Jesus também te dará o consolo na hora da tua aflição. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, não desista do propósito pela qual você foi chamado. Não desista do propósito pela qual nós fomos chamados. Eu percebi que nesta noite, quando o pastor fez a apresentação, algumas pessoas que ainda não servem a Deus se manifestou dizendo que está aqui nesta noite. Consequentemente, estas pessoas vieram porque ouviram o convite de alguém para estar aqui. E se não foi de alguém, o Espírito Santo trouxe a este lugar para ouvir a palavra de Deus. E talvez nesta noite, eu espero isso em Deus, que estas pessoas saiam daqui fazendo parte desta família, deste lugar, entrando para o processo da missão, que é de anunciar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missão é cumprir uma ordem de alguém. E se nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso manual de regra, fé e prática, nós sabemos que esta missão que nos deu foi o próprio Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 16, Jesus diz para os seus discípulos mais uma vez: por que eu estou batendo na tecla dos discípulos? Porque discípulo quer dizer aquele que segue alguém. Quantos aqui seguem a Cristo? Então todos nós somos discípulos de Cristo. E esta palavra dos nossos dias hoje é para a igreja, para mim e para você. Jesus diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Só que a responsabilidade de anunciar, de pregar esse Cristo, que diz a Bíblia que Deus, amando-nos, enviou o seu Filho amado para morrer por nós, é a nossa responsabilidade de anunciar a estas pessoas que Deus ainda os espera, que Deus ainda está aguardando, que Jesus ainda está de braços abertos aguardando estas pessoas. Jesus já não está mais na cruz, mas os seus braços estão abertos para receber a todos quantos queiram recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Fazer missão também é evangelizar. E quem faz o evangelismo sempre deve ter alguém para levar até Cristo. Em João capítulo 1, versículo 19, nós vamos perceber que quando João ele viu os seus dois discípulos, vamos perceber que um das personagens que Jesus chama para ser pescadores de homens é o mesmo que foi um dos discípulos de João Batista. E esse discípulo, ele chega até o seu irmão André, Simão, que é Pedro,
e anuncia: eu conheci o Cristo. E esse mesmo Cristo passando, vendo eles lançando a rede, fez a eles uma proposta, fez a eles um convite e disse: vinde a mim, que vos farei pescadores de homens. A proposta que Jesus estava fazendo para eles era maior do que qualquer coisa que eles pudessem experimentar na sua vida. Talvez a expressão de Jesus para eles: vinde a mim que vos farei pescadores de homem, era um nome ou um termo totalmente desconhecido para eles. Embora sendo os pescadores de peixes, imagine só, vão pescar muitos homens. O que isso quer dizer? E eles só poderiam saber o que isso queria dizer se eles seguissem a Jesus. E foi o que eles fizeram. Diz a Bíblia que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. E seguiram a Jesus. Eu não sei o que você estava fazendo, ou como estava a sua vida quando você aceitou Jesus como Salvador. Não sei como foi o meio, a forma pela qual você veio a Cristo e aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, para mim e para você, independente da forma que vimos ou viemos até Cristo, a proposta para mim e para você, ela é única. Fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para um propósito. E olhando para a passagem bíblica, vamos perceber que Pedro, entendendo tudo isto, entendendo a sua proposta, enquanto Pedro se converte, entende o chamado que Deus tinha para a sua vida. Diz a Bíblia que na sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Graças a Deus. E a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine só, 3.000 almas Pedro ganhou para Jesus em uma das suas pregações. Se Pedro pescasse a sua vida inteira, pescasse grandes embarcações cheias de peixe, não seria suficiente para se comparar com as 3.000 almas que aceitaram a Jesus, em que a minha alma, a sua alma, não tem nada que pague ou se compare o valor da minha alma e da sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. E esta alma foi comprada pelo sangue de Jesus. Nem as maiores riquezas do mundo podem se comparar ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo é aquele que te guarda, é aquele que protege a sua vida, é aquele que te cobre para que o inimigo não venha ter influência ou dominar a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quando falamos de missões, pensamos logo em um jargão. E esse jargão muitos já usaram, já falaram em muitos cultos de missões. Missões está no coração de Deus. Isso é bem verdade, porque foi de Deus que nasceu o desejo de nos resgatar, cumprir em nós o ministério da reconciliação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas este sentimento de que missão está só no coração de Deus não pode ficar só na nossa mente. Nós temos que entender que está no coração de Deus, mas que tem que ser gerado no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus foi o primeiro missionário. Em Deus gerou o sentimento de missão. E como diz o apóstolo Paulo escrevendo da seguinte maneira: de sorte, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? De pregar o reino dos céus, de se doar pelas pessoas, de dar a vida pelos que se haviam perdido. Em João capítulo 1 vai dizer que Jesus ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Aí diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós
Jesus. Missão foi gerado primeiro no coração de Deus, mas tem que ser emplacado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos entender o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que você, durante a sua vida de fé, já participou de muitos cultos como esse, ou de muitos temas como esse, relacionado à missão. E talvez, pastor, nós ouvimos tanto, e até hoje não acordamos para a importância que é esse ir de Jesus, esta missão de Jesus para a igreja do Senhor Jesus. E é interessante que quando se fala de algo nesse sentido, ou de um outro tema, é porque há uma necessidade de que ainda sejam faladas estas coisas. E Deus me trouxe aqui para que possamos entender que nós fomos chamados para um propósito. E o meu desejo é que você, que eu saia desta noite entendendo, pensando, meditando, refletindo acerca destas coisas. Porque o nosso grande mal é porque às vezes nós não paramos para refletir ou para pensar na importância das coisas. Às vezes vem o momento e aproveitamos aquele momento, nos alegramos com o momento, e quando saímos da porta para fora, parece que nós temos o cuidado de deixar tudo no banco que nós estávamos, guardadinho. Tudo que eu ouvi, vou deixar guardado para quando eu voltar eu pegar e lembrar de tudo que foi ouvido. Não, nós temos que sair daqui e fazer a diferença. Temos que sair daqui entendendo que nós fomos chamados por Deus para um propósito. Deus não enviou Jesus Cristo porque Jesus não tinha o que fazer no céu e mandou aqui para morrer por mim e morrer por você. Não foi por acaso ou porque não tinha o que fazer. Foi para nos ensinar e sabermos que nós somos discípulos de Jesus. Simplificando, Paulo disse da seguinte maneira: se está difícil para você, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Se está difícil para você seguir a Cristo na sua totalidade, procure alguém que você acha que é crente, que é um profeta, que é bênção de Deus na sua vida, na igreja. Tente ser um pouco semelhante a ele e faça o que ele faz como servo de Deus. Se seguir a Jesus, ter Jesus como exemplo é muito pesado. Simplifique um pouquinho as coisas, mas não deixe de fazer a vontade de Deus. Missão. O que Jesus fez enquanto estava na terra? A missão. Qual era o seu propósito? Salvar o homem. Quem era o seu objetivo? Era o homem, é a mulher. Só que nós, quando olhamos para essa responsabilidade, e nós, comumente ou moralmente, gostamos da zona de conforto, gostamos de estar onde nós estamos, como nós estamos, nos alimentando, sendo beneficiados das coisas, mas não queremos assumir a responsabilidade. É tão fácil quando vemos uma faixa dizendo missão, indo, contribuindo e orando. E às vezes se nós pudermos colocar um quadradinho ali e depois marcar um X e excluir alguma situação, nós às vezes queremos dar a oferta que nós temos, mas não queremos ir e nem queremos orar pela missão, pelo missionário ou pela missionária. Nós vemos aqui uma grande situação do processo de missão, e nós não podemos ser irresponsável ou nos omitir dessas responsabilidades. Talvez nesta noite a sua expectativa quanto ouvir a mensagem era uma expectativa, mas Deus me trouxe a este lugar para dizer para você, e eu sou enfático em dizer que você foi chamado para um propósito.
E se de repente você não está sabendo ou não consegue compreender o que é o propósito, procura um dicionário e ali vai te dar muitas resoluções ou informações quanto ao termo propósito. De certo é que eu quero que você entenda, que Deus quer que você entenda que você é alvo de Deus, que você foi um alvo de Deus através de Jesus, e Jesus está confiando a nós esta responsabilidade. Ei, mocidade, Jesus está confiando a você esta responsabilidade. Adolescente, Jesus está confiando a você esta responsabilidade. A todos nós que fazemos parte desse processo, desse ajuntamento de pessoas que é a igreja aqui na terra, nós fomos chamados para esta responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Como anda a sua base? Como você tem se portado como uma base, como coluna? Na área da construção civil, nós sabemos que a coluna são as partes pelas quais elas sustentam o edifício. Você foi chamado para sustentar esta palavra. Nós fomos chamados para sustentar esta palavra. Nós fomos chamados para defender esta palavra. Jesus te chamou para ser um defensor da verdade. Um defensor da verdade. Um defensor da verdade. Dizendo ainda que o reino do céu está próximo e que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E eu já quero partir para a parte de encerramento desta palavra. Quando nós fomos chamados por Jesus, é claro que talvez você no seu banco, ou como você estava, alguém te disse: vinde a Jesus aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você pensou que era somente isso, que Jesus queria. Não, esse é o meio pela qual tudo chegará ao fim, que é o arrebatamento da igreja. Mas Jesus está contando comigo e está contando com você para pregar o evangelho às pessoas que estão aí fora. Aquele que foi chamado, ele sempre pode chamar mais um. Foi o que aconteceu com André. André chegou até Pedro e anunciou a seu irmão: olha, eu conheci o Cristo, o Messias, o Salvador. André, ele evangeliza o seu irmão. Ele fala para o seu irmão que Jesus veio para salvar e que Jesus